Voltamos com o programa Júnior Show, aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial. Hoje, quarta-feira, dia 30 de abril, exatamente às 19 horas e 19 minutos. Viemos um pouquinho atrasada, porque a conversa aqui estava tão boa que perdemos um pouco a hora. Mas, desculpa a vocês que estão nos acompanhando. Não vamos repetir esse erro aqui. Hoje, como eu falei há pouco, hoje é dia dos profissionais da área de eventos, parabéns a todos. E o Dia Nacional da Mulher. Parabéns você, mulher, que nos acompanha aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial. Amanhã, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, a Rádio Paraná Oficial estará em Campo Largo, levando seus 2 artistas para uma grande festa. Convidamos também o Sindicato dos Metalúrgicos está promovendo esse grande evento em Campo Largo, né, em outras cidades também da região metropolitana, mas a Rádio Paraná estará levando Isa Bueno e Rafael Barreiro para o show em Campo Largo amanhã. Não perca, vocês que estão nos acompanhando, puderem prestigiar esses 2 artistas da Rádio Paraná, estão todos convidados. E agora vamos iniciar essa entrevista que muitos me mandaram mensagem ontem, desde a hora que nós publicamos essa entrevista. Estou aqui frente a frente com esse produtor, ator, artista, que criou um personagem ícone da noite curitibana. Com vocês, Tony Maneiro. Boa noite, Tony. Boa noite, meu querido. É um prazer enorme estar aqui hoje para poder falar com você, trazer um pouco de mim, né, para você e para todos os telespectadores, né, da Rádio Paraná. Tony, obrigado pela sua presença. Saiu correndinho do trabalho e veio aqui dar essa entrevista para nós. Mas o Tony é o Tony nas horas vagas, né? Ou não? Não é bem nas horas vagas, né? Eu acho que existe aqui um trocadilho, né? Como diz assim, quando o show vem, vem a Vangrega, aí sai a Vangrega, vem o Tony empresário, Vangrega estrela. Então existe 2 em 1, né? Propriamente. Sim. Eu sempre digo que o Tony é empresário da Vangrega. E a Vangrega é a estrela, né? É o ícone da noite curitibana, né? Considerada a diva do humor curitibano. Sim, mas hoje se você falar assim, o Tony, não vão saber quem é, mas agora se fala a Vangrega, todo mundo já se alvoroça, né? Sim, claro. Mesmo porque a Vangrega é um artista que não tem como as pessoas não ver, né? Quando está em cena. Então existe assim uma coisa muito gostosa, uma energia, é muito bom. Então, o Tony já não, mas fica mais na reserva, né? Como empresário mesmo. Agora a Vangrega não, a Vangrega ela chega para arrasar, para acontecer, né? Olha, esse barulho que... alegria, é o que as pessoas querem, é humor, é alegria, é divertir. E isso que a Vangrega leva para as pessoas, né? Vocês estão escutando esse barulho? Qual é a música? Ó, esse barulho é do meu diretor aqui abrindo o leque. Como o Tony falou que, né, a Vangrega traz alegria, ó. Esse barulho foi o meu diretor aqui que está fazendo. Mas, Tony... Fala, meu lindo. Como que a Vangrega surgiu? Como que esse personagem apareceu? Meu lindo, o personagem da Vangrega surgiu uns anos atrás, né? Do teatro para uma diversidade de eventos. Eu fazia teatro, quando surgiu o personagem de eu fazer, eu fiquei meio assim, vamos, vai ter que fazer. E eu falei, mas por que eu e tal? Acabei fazendo um laboratório para poder fazer o personagem. Como teatro, né? Você faz um laboratório para fazer o personagem da peça e tal. E assim foi a Vangrega na minha vida. Surgiu e eu tive que criar um nome por personagem, né? Uma vez que eu pensei que no início era só uma apresentação e de repente se expandiu, virou um leque, né? Que acabou indo para uma diversidade muito grande de apresentações, casas noturnas, aniversário, casamento, uma diversidade de eventos, principalmente as casas noturnas. E uns anos atrás, a Vangrega se tornou um ícone da noite curitibana. Por quê? Porque teve uma época, uns anos, que eu fiquei assim, propriamente 8 anos. 8 anos trabalhando de segunda a segunda. Onde eu fazia
telespectadores que estão ouvindo, que sabe, que presenciou essas casas, vai saber que eu ficava segunda no Java, terça no Window, quarta no Carambola, quinta no El Rancho, sexta ao Matadema, e ainda fazia outras baladas, outras casas noturnas que existia na época, fazia também casamentos, formatura, aniversários, isso a diversidade de eventos, né? Uhum. E além disso, no sábado, quando eu não estava em Curitiba, eu estava viajando, fazendo eventos fora, no interior do Paraná, interior de Santa Catarina, interior de São Paulo, e muitas vezes nas capitais, que eu viajava muito, fui muito para Brasília, Campo Grande, Goiânia, Recife, Manaus, Belém, Rio, São Paulo, muito. Então eu viajei bastante com o personagem e muito também pelo interior, sabe? Isso foi muito gostoso porque o carinho, o respeito por todos os lugares por onde eu passei, isso foi maravilhoso. Então nunca tive, as pessoas às vezes vinham perguntar, mas você não sofre discriminação, preconceito? Eu falei, isso não existe no meu vocabulário. Porque as pessoas me contratam, então as pessoas têm um carinho muito grande e um respeito pelo meu personagem. Então aonde eu chego, aonde eu chegava, esse carinho é uma coisa deslumbrante, é uma coisa que contagia por a gente levar essa alegria, o humor para as pessoas. Então acaba sendo um evento muito gostoso. Então sempre foi gratificante para mim fazer o personagem. Às vezes eu digo, essa forma que a gente leva para as pessoas, a apresentação, o show, não tem preço que pague o carinho das pessoas para comigo. Isso é muito gratificante. Então, Vangrega nasceu em Curitiba e é de Curitiba que ela foi para... Foi pro mundo. Foi pro mundo, foi para fora do Brasil. Então eu tive assim uma oportunidade de estar em muitos lugares fazendo o meu show, o personagem, né? Que foi muito bacana. E além das apresentações de sábado, eu tinha o domingo também em Curitiba, que eu fazia o Moinho São Roque e depois fazia na Lupus com a Nega Fulô. Então era assim, ó, de segunda a segunda, e surgia muito outros eventos, que às vezes eu chegava a fazer 3, 4 eventos No mesmo dia. no mesmo dia, né? Entre dia e noite. E não falando as empresas também que aderiu muito, as grandes empresas, de fazer confraternizações, fazer workshop, eventos empresariais em geral. Então fazia muita empresa também, entendeu? É claro que depois da pandemia muita coisa mudou, né? As pessoas ficam mais reservadas com os eventos, o pessoal se segurando muito as verbas, né? Mas a gente continua fazendo ainda, fazendo todo o entretenimento, né? Fazendo os shows, e é muito gostoso poder levar isso para as pessoas. O Tony, quando tá entrando no personagem, né, para transformar a Vangrega em vida, né, trazer a vida à Vangrega, Tony leva quanto tempo para montar essa produção? Antes, uns anos atrás, é claro que a gente tem uma certa dificuldade, inclusive, com os produtos de maquiagem, né? Porque quando você tem os produtos já qualificados para poder fazer, tampar a sobrancelha, para você fazer uma pele de porcelana, como o pessoal fala, nossa, você tem uma pele de porcelana, é claro. Tem todo um preparo para isso, né? Sim. Uma produção bacana para deixar, para o personagem estar lindo para as pessoas. Isso é até as mulheres, eu falo, porque às vezes as mulheres falam assim, ai, Vangrega, eu queria ser que nem você, eu queria essa maquiagem. Eu falei, mas você pode, meu bem. Você é mulher, você pode. Você pode maquiar, você pode abusar, você pode ser perua. Que a Vangrega é uma perua. Ela é uma drag queen que é psicodélica, colorida. A drag queen é isso. Ela é colorida, ela é psicodélica, ela é exuberante. São plataformas de salto altos, perucas exuberantes, altas, grandes, coloridas, as roupas também com muita produção. Isso é uma drag queen, entendeu? Diferencia, às vezes, de algumas
forma que as pessoas falam de outras situações, como uns anos atrás o transformista era uma coisa mais simples, né? Não deixa de ser o transformista também, uma drag queen. Mas, digamos assim, há muitos anos atrás que o Silvio Santos apresentava, né, um programa que é Os Transformistas. Então era aquela coisa mais assim, que as pessoas se produziam, se montavam, como eles falam. Eu nunca digo que eu vou me montar, eu sempre falo que eu vou me produzir. Às vezes as pessoas falam, mas você vai se montar? Eu falei assim, cadê o cavalo? Então a gente sempre brinca, né? Uma coisa bem assim, legal. Então, eu levo hoje uma média de 1h30 para estar pronto, maquiado e produzido para entrar em cena. E é uma transformação, assim, que é muito legal. Até eu acho bacana fazer essa transformação, o antes e o depois, né? Que até uns anos atrás eu fiz um documentário, foi feito um documentário de mim, o antes e o depois, em shows e tudo. E depois esse documentário recebeu prêmios, tudo, e até foi para apresentar no Festival de Cinema o país na Alemanha, não só estou me lembrando aonde foi, mas foi na Alemanha. Foi para fora o documentário foi. E foi muito bacana, foi muito elogiado o documentário, foi muito bacana. O Tony, você falou, né? Ele teve que fazer um laboratório, né, para construir a personagem. Você se inspirou em algum outro personagem que já existia, um outro ator? Como que essa criação foi tomando forma? Não, eu não me inspirei em ninguém, porque na época não tinha, né? Aqui não existia. Existia drag queens em Nova York, em Londres, que as drag queens lá, elas eram o quê? Simplesmente se produziam para se apresentar nos guetos, nas festas gays, que era o métier da drag queen. Por isso que a drag queen, ela é exuberante, ela é psicodélica, ela é exagerada, porque era uma forma do homem se caracterizar de uma mulher, mas uma mulher exagerada, porque era para fazer um personagem como se fosse vamos dizer, talvez assim, uma coisa meio carnavalesca, mas era uma coisa bem assim, exagerado para ser cômico, né? Para ser cômico o personagem. E aí, com o passar dos anos, as drag queens foram surgindo, assim como o meu personagem deu margem para muitos, né? E aí a dimensão foi muito grande. Então, hoje você vê uma diversidade muito grande de drag queens de todos os tipos. Que aí eles falam que eu prefiro com barba, sem barba. Então, cada um tem os nomes que eles dão. Então, houve essa ramificação do personagem de estar de várias formas fazendo entretenimento de shows por todos os lugares, né? Apesar que o pessoal sempre colocou assim, que as drag queens são de boates gays. E depois, o meu trabalho já foi um trabalho assim, como na época eu fiz um laboratório para fazer o personagem e já foi assim, não foi especificado para boates gay, foi para uma sociedade, que minha primeira apresentação foi no Círculo Militar. Então, foi para a sociedade. Então, a sociedade que ia me chamando, os eventos na casa das pessoas, nas baladas, nos grandes eventos, empresa, tudo. Então, o Van Greg tomou uma dimensão muito grande para o mundo hétero, para as baladas, para tudo, a sociedade do mundo hétero. E pela sociedade gostar do personagem e ver essa exuberância, essa coisa de chamar atenção, essa coisa psicodélica, então foi aonde que se destacou muito nos eventos da sociedade. E sem preconceito e sem nenhum tabu, porque as pessoas contratavam porque queriam um personagem para animar as festas. E essa é a filosofia de uma drag queen. É animar as festas, levar humor e alegria para as festas, para as pessoas, que dá um up. Hoje, quando você vai numa festa que não tem uma atração, você sente que a festa, se for um casamento, ela fica muito formal, né? Você entrou, houve ali a cerimônia, depois um jantar, e se tiver uma banda, um DJ, e aquela coisa meio monótono, né? Dançou, pronto, acabou. Quando tem um personagem em cena, muda a história.
todo mundo se encanta com o personagem, todo mundo quer fazer parte ali daquele momento, quer que aconteça. Tanto é que teve uma vez, eu fui fazer um casamento, fazer uma festa no casamento no Clube Santa Mônica. Aí a mãe da noiva falou assim, eu quero que você entre ali por 2 horas da manhã. Eu falei, nossa, não é muito tarde? Ela falou, não, que assim o povo já tá todo mundo ambientado, tal, bababã. Eu falei, mas geralmente é legal fazer logo após o jantar, antes da banda, né? Ela falou, não, vamos deixar. Aí, tudo bem. Anunciou a banda, começou a banda, o povo começou a levantar e ir embora. Por quê? Porque a atração era a banda, então não fazia muita questão pro pessoal. Aí ela ficou desesperada, falou, o povo tá indo embora, eles não vão ver o show da Vangrega. Aí pegou e correu no camarim e falou, Vangrega, você consegue entrar em cena agora? Eu falei, só um minutinho, eu agilizo. Aí eu me agilizei ali e entrei em cena. O povo voltou. E ela não acreditando. E o povo voltando por causa da Vangrega. E isso não só em casamentos, em várias situações. Então, isso que eu chamo que é a atração, que o pessoal quer nos eventos. É uma forma que você leva, que as pessoas... até bares, quando eu me apresentava com a Nega Fulô, às vezes o pessoal começava a fazer fila para ir embora e eu no camarim, esperando para minha entrada. O pessoal começava a fazer fila indo embora, o pessoal já chegava... Pede pra Vangrega descer do camarim rapidinho, porque o povo... Eu descia, o povo voltava tudo. Porque isso, o personagem era marcante, que leva essa coisa da animação, essa coisa que as pessoas querem. E muitas pessoas iam só pra TV, né? Sim, sempre foi. Nos eventos. Ah, a Vangrega vai estar? Então eu vou. Ah, Vangrega, então eu quero estar lá. Porque é muito contagiante. É divertido. Então, é isso que é gostoso e as pessoas querem, né? Sim. Então, Você falou ali, Tony, que o seu primeiro evento foi como Vangrega no Círculo Militar, né? Como que foi, assim, levar uma personagem feminina, né? Um homem sendo com uma personagem feminina num espaço militar, né? Que é um regime mais bruto, mais rígido, né? Então, são, assim, como que a gente vai dizer, a gente está desbravando, né? Acaba sendo desbravando uma situação que eu não imaginava também quem era o público que está presente. E realmente tinha coronel, tenente, e a sociedade em si, era muitas pessoas. E me receberam de uma forma muito carinhosa, com aplausos e tudo, foi muito bacana. Foi por aí que o personagem tomou dimensão para os eventos da sociedade. Por receber com esse carinho muito grande. E pra você ver, hoje se eu for falar assim do meu trabalho durante esses anos todos aí, são 34 anos de noite curitibana. Eu falo noite porque são shows, né? Durante esse tempo todo, foram muitos eventos, uma diversidade muito grande que a gente passa horas falando sobre tudo isso. E teve um dos eventos que eu fiz no Clube Curitibano, que quando me contrataram, inclusive foi por intermédio do Teatro Guaíra, eu fui fazer um evento que era só para juiz, desembargador e promotor. Quando terminou o meu show, eu falei, hoje quem bate o martelo sou eu, meu bem. Então acaba sendo divertido, gostoso, o pessoal levantou, bateu palma, e aí eu faço todo o entretenimento. Porque eu faço também o stand-up comedy também, que eu trabalho mais com o improviso, que é o que eu gosto, que é o toma lá da cá, é as deixas que as pessoas me dão, que eu acabo introduzindo e fazendo acontecer com humor e alegria. Isso que é gostoso. Eu não gosto de fazer muito com texto, porque o texto terminou, acabou, né? E o improviso não. Quando você vê, se a pessoa não te dá um time pra você, você fica 2, 3 horas ali, ó, no blá, 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 fazendo as pessoas rirem. Mas é bom quando tem o time, né? Porque você, hoje já deu. Deixa um pouquinho pra depois, um gostinho de quero mais, né? E como que foi a composição do personagem com o adereço leque? Como é que foi? Olha, a questão do leque foi muito interessante, que há muitos anos atrás eu recebi um leque de presente de uma japonesa. Ela falou, olha, eu posso te dar um presente? Eu falei, nossa, é um prazer receber seu presente. E ela me deu um leque desses. E aí eu comecei a brincar com esse leque.
E aí todo mundo queria leque, todo mundo queria leque. Eu falei, gente, e agora? Como é que faz para arrumar esse leque? E não existia no Brasil. E aí eu fui para São Paulo, tentei ver com as importadoras, né? E aí eu fui no bairro da Liberdade, conversei com algumas pessoas, donos de lojas, que traziam os produtos do Japão. E eu falei, eu preciso desse leque. E aí eles, achando meio difícil, tal, com muito custo, consegui uma loja que começou a trazer os leques. E aí a gente começou a ter essa dimensão que o leque começou a ir para as pessoas. E depois de um certo tempo, depois de um bom tempo mesmo, que aí o leque começou a entrar no mercado, hoje você vê todo mundo batendo leque, né? Que era uma coisa difícil de você ver. Então, a Van Grega marcou muito isso, porque era a Van Grega que batia o leque em todos os lugares, todas as baladas. E tinha uma coisa, eu não sei se era devido ao meu trabalho, a forma que eu me apresentava, muitas vezes as baladas da noite curitibana não permitia drag queens. E a Van Grega era uma que eu me sentia exclusiva, mas ao mesmo tempo eu falava, nossa, vocês tinham que abrir mais espaço para as demais, né, para não ficar só em mim. Então, tanto é que às vezes tinha eventos que eles falavam, Van Grega, você não conhece mais uma ou mais duas para estar com você no meu evento? Eu falei, pode deixar. Aí eu ia atrás de outras drag queens, a gente conversava para moldar certinho a apresentação, tudo, e aí a gente fazia. Então aí foi aonde as drag queens começou também ter esse nicho no mercado da sociedade, com mais drag queens se apresentando no mercado da sociedade. Então você abriu muitas portas, né? Não só para o teu trabalho, mas para outras pessoas conhecerem o trabalho de outros profissionais, né? Sim, eu fiz isso, porque até então era muito limitado. Inclusive boates gays que não entrava drag queen. Em Curitiba tinha um que não entrava. E eu me senti super lisonjeado quando a proprietária, a Ana Dias, um beijo grande para ela, se estiver aí ouvindo. Eu tenho um carinho muito grande por ela e ela me recebia de braços abertos com champanhe. Era uma coisa maravilhosa e eu tinha esse privilégio de poder estar, que nem quando eu fui para Brasília, comecei a fazer show em Brasília, também em Brasília alguns estabelecimentos não entrava drag queen. E eu tinha a oportunidade de estar nesses locais, que eles me levavam. Falavam, você vai estar tal lugar, e eu ia para fazer os shows em todos os lugares. Que mesmo que as pessoas falavam que que não pode aqui, não pode dar. Mas era uma questão muito psicológica, porque no momento, quando a Van Grega, às vezes que o lugar não aceitava, quando chegava, era um acontecimento. Era uma coisa muito gostosa. E o acervo da Van Grega, como é que fica guardado? Como é que é tratado? Assim, cada roupa tem já os seus acessórios juntos? Como que você cuida, assim, do acervo? Porque a tua roupa do Tony é uma coisa, né? O guarda-roupa da Van Grega é outra. Como é que fica essa... São dois guarda-roupas bem distintos, né? Um para mim e um para a Van Grega. Só que o acervo da Van Grega é muito grande, né? Por ser tantos anos, né? Sim. E essa questão de você colocar acessórios, moldar o figurino e tudo, por ela ser psicodélica e ser exuberante, essa coisa assim, então não tem uma coisa assim moldada, não. Digamos assim, eu olho e falo assim, hoje eu vou fazer tal show, então eu vou usar essa roupa, aí eu vou usar essa peruca, vou usar essa plataforma, eu vou usar esse acessório e tal. E eu, às vezes, até eu junto tudo na hora e faço, isso aqui, pronto, deu, foi. Muitas vezes não, de repente a pessoa fala, eu gostei daquele figurino e eu queria que você com aquela roupa, pode ser? Eu falei, pode, porque o meu acervo, desculpa, eu nunca deixei de ter ele. Então, todos os meus figurinos que sempre... eu criei, porque meus figurinos, sempre eu criei, todos os meus figurinos, eu fui criando, no depassar dos anos, eu fui criando os figurinos e eu mandava fazer e falava, eu quero assim, 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 fui moldando meus figurinos. Eu fiz parte uns anos atrás também, do Cristal Fashion, que foi um evento muito marcante em Curitiba, que é onde eu também tive o privilégio de estar, em todos os eventos do Cristal Fashion. Hoje também eu faço parte, já há algum tempo também, da feira Noivas Curitibanas, que é onde eu levo o meu trabalho, faço todo o entretenimento pela feira, né?
Então a Van Grega se tornou também o mito da feira, né? A Van Grega, quando vai à feira, é muito divertido. E tive a oportunidade também de fazer a feira do automóvel, também uns anos atrás, que era o pessoal da Força Jovem, da Força Livre, né? Fazia também o autódromo. Então, é muita coisa, se a gente for comentar, é muito evento, é muita coisa. Lançamento de loja, inauguração de shopping, lançamento de carro, produtos de cosmético, é muita coisa. Eu falo que o meu trabalho hoje é um leque, por causa dessa diversidade muito grande de apresentação. Que o pessoal, eu estou fazendo um coquetel no meu salão de beleza e eu estou fazendo uma comemoração e eu gostaria que a gente quer contratar você para você estar no nosso evento, no nosso coquetel. E a Van Grega sempre, ou está numa loja, no shopping, ou está indo fazer inauguração, ou está numa clínica, ou está numa empresa, ou uma casa noturna, ou um casamento, um aniversário. Então a diversidade é grande. A Van Grega, ela não cobra, então, por hora? Não, cada evento não, eu faço estipulo um cachê, né? E aí esse cachê já é por um período, geralmente de 2 horinhas, ou às vezes passa, isso aí depende. Mas geralmente 2 horinhas é um tempo bacana. Faço muito também despedida de solteiro, as mulheres, e passei a fazer dos homens também. Porque os homens via que a Van Grega fazia despedida das mulheres, aí só, nós também quer. E lá ia a Van Grega também fazia despedida de solteiro dos homens, que ficava super animado, super divertido, super gostoso. Eu até ia falar mais pra frente, mas já que você começou, né, de levar a Van Grega para todos os lugares, não sei se você conhece em Araucária. Você já foi para Araucária, né? Muito, eu fui muito para Araucária, do tempo da Diesel, do café... Ai, como é que era o nome do café que tinha ali na BR, ali em Araucária mesmo? Planeta. Acho que é Planeta Café. É um negócio assim. Fiz muito Araucária, as chacras. Porque com o lance dos eventos, essas chacras da região metropolitana, tanto quanto Araucária, São José, Pinhais, Campo Largo, aliás, Colombo... Todos que têm essas chacras de eventos, nossa, acabei fazendo entretenimento por todas. Então, em Araucária tem um espaço chamado Vila IG. Sim, eu já me apresentei lá. E eles vão Quando inaugurou. E eles já é o 3º ano que eles fazem um evento LGBT que tem lá. E eles me chamaram semana passada para conversar, porque eu faço decoração para eles. Certo. E eles passaram esse evento todo para eu organizar. E eles pediram para que a Van Grega esteja nesse evento. Olha. Então depois a gente conversa para ver como que a gente vai levar ela para lá. Com certeza. Mas a única coisa que eles pediram é que nesse evento a Van Grega esteja. Com então certeza. A gente vai Será um prazer. dar um jeito de levar ela para lá. E eu fiz um outro evento também em Araucária, que eu estou tentando lembrar, era de um instituto em prol não me lembro se era das crianças ou se era com câncer. Eu sei que foi um evento muito grande, muito bacana também, que eu fiz em Araucária. Eu não estou lembrando agora no momento o nome da instituição que eu fiz, que faz um tempo já, né? ONG Eva. Isso, ONG Eva, isso mesmo. Elas trabalham com mulheres são pacientes oncológicas, né? Isso mesmo, ONG Eva. Um beijo grande para essas meninas que atuam fazendo esse trabalho. E eu fiz esse trabalho junto com elas. Foi um show maravilhoso, o evento. Então, já fiz algumas coisas ali em Araucária. Muito divertido. Então, agora a Van Grega vai de novo para lá. A gente só vai organizar o dia, sim, com certeza. Desse evento e vamos levar para lá. Vamos sim. São quantos anos de personagem? Meu amor, esse ano completei 34 anos fazendo a Van Grega. Eu já quis parar algumas vezes, né? Mesmo na pandemia, eu falei, chega, eu acho que dê um time. Mas a hora que eu falo assim, não vou fazer mais, aí chega alguém, Van Grega, eu preciso de você. Eu preciso de você lá, não sei o que. Mesmo na pandemia, eu fazia eventos fechados. Que teve um evento até que eu fui fazer no Ecoville, que a pessoa que me contratou, ele pegou Covid, quase morreu.
E depois eu fiquei sabendo, porque eu tentava falar com ele, não conseguia, depois eu fiquei sabendo pela família, falei, não, o fulano pegou Covid, foi internado, quase morreu. Eu falei, não acredito, gente. E eu com todos os convidados, com ele, com todo mundo, você acredita que mesmo fazer... E eu nem usava máscara, não, de boa. Interagia com todo mundo, brincava, outros e outros eventos, mesmo na época. E não peguei o danado Covid, graças a Deus. Passou direto. Passava, acho que passava tudo do meu lado, ó. Passava do meu lado e nada. O leque espantava. E o leque batia, pá. E eu fazia, então, foi muita coisa assim. E o povo nunca deixou parar. E eu pensava, não, você não pode parar, Vangrega, porque é você que traz humor e alegria pra nós. Eu falei, mas tem outras. Não, você não é outras. Mas você comentou ali da pandemia. Então, a gente pode dizer que não só a carreira da Vangrega, mas, né, a gente passou aqui vários artistas aqui no programa. A Vangrega, ela tem um antes e um depois da pandemia, né? Digamos que sim, porque antes da pandemia tinha muitas casas noturnas, era muito mais eventos, a diversidade era muito maior. Depois da pandemia, isso reduziu. Não só para mim, mas para todos os artistas, sim, todos os atores. O teatro em si acabou tendo também sofrendo esse lado, né, da pandemia. Acho que todos, né, Tony, aqui que trabalham com eventos de uma forma geral, eu também trabalho, já fazem 23 anos, tem o antes e o depois da pandemia. Eu pude perceber que depois da pandemia nós fomos os primeiros a parar e os últimos a retornar. Sim. Né? E agora o que voltou muito menor. Voltou. Né? Às vezes a gente tinha casamento para 300, 400 pessoas, hoje é 100, 120 no máximo. É bem isso. Né? É bem isso, porque antes da pandemia eu não parava, eu viajava muito, eu fazia muito Curitiba. Depois da pandemia não, fiquei mais tranquilo, as viagens diminuíram, as festas também, mas nunca deixei de fazer. Sempre alguém tá chamando para fazer uma coisa e outra. E a Vangrega no personagem, ela já é assediada? Como que é? Acaba sendo, né? Não adianta a gente querer falar que não, que o personagem acaba sendo assediada. Por quê? Porque Vangrega acaba sendo, não só a Vangrega, como outras drag queens também, desde que esteja num personagem, assim, uma produção, vamos falar assim. Uma produção bacana, bonita, sex symbol, vamos dizer assim. Então, acaba tendo um fetiche, né? Que é um fetiche para a sociedade num todo. Mas aí como é que o Tony, lidava com isso? Porque, assim, a Vangrega estava ali produzida. Sim. Né? Mas por dentro de toda aquela maquiagem, daquela peruca, daquela roupa, o Tony tinha que manter a postura, né? Não, eu acho o seguinte, porque é que nem as pessoas perguntam, a imprensa em si, você perguntava, Vangrega, como é que você se sente como mulher? Eu falei, gente, eu não sou uma mulher, eu sou um artista, é um personagem meu, então eu não posso dizer como que eu me sinto uma mulher. A mesma coisa você perguntar pra mim, Vangrega, você gosta de homem ou de mulher? Gente, o personagem quando tá em cena não tem sexo. Sim. Você entendeu? Ele tá ali... E essa questão do assédio, você tem que saber lidar também com isso, porque no momento que você está levando um trabalho artístico, um show para as pessoas, você não pode misturar fazer uma salada mista ali, né? Então você tem que lidar com isso, você tem que separar isso, porque o assédio não pode entrar no teu show. Uma vez que você está preparado para fazer um show, é um show. Assim como muitas vezes eu estava viajando pelo interior, as propostas, quanto você quer para passar a noite comigo? Você terminou teu show, vamos comigo, vamos passar a noite. Falei, gente, eu vim aqui para fazer um show, não vim para fazer programa. Você não faz programa? Eu faço programa, eu só faço da televisão, meu bem. É onde você entra com humor também para as pessoas, porque tudo isso é um engajamento, né? Então, você se descarta dessas situações com humor. Você entendeu? Dessa forma, você vai dispersando. Porque você não pode fazer do personagem um prostituto, né? Sim. Se prostituir o teu personagem. Porque aí não vai ficar, eu acho que não fica legal. Eu nunca tive essa mentalidade de prostituir o meu personagem. Entendeu? Porque se fosse para me prostituir, eu ia embora para a Europa, porque lá existe
é muito liberal, as pessoas. Aí você acaba colocando também prótese, peito, né? Que a maioria das drag queens acaba optando em colocar os peitos, né? Várias drag queens que eu conheci, muitas aderiram colocar seios, outras acabam querendo virar trans, que é quando opera, né? Tira o órgão ali masculino para colocar um feminino. Então, nunca subiu para minha cabeça de querer ser uma mulher, porque sempre, acho que por eu ter feito o meu personagem do teatro para a diversidade de eventos, que eu criei o slogan. Vangrega nasceu no teatro para uma diversidade de eventos. Teatro do espaço que faço, TV interativa, canal do humor. A diva do humor curitibano. Então, foi dentro desse slogan que eu criei, que eu levo o personagem e nunca pensei em prostituir. Eu acho assim, se você quiser se prostituir, que prostitua o seu eu, né? Você lá, sim, mas não o personagem, né? Sim. E se as pessoas, né, que estão nos escutando aqui quiserem contratar a Vangrega, como é que faz? Gente, será o maior prazer fazer o evento de todos. Para me contratar, entra no meu Instagram, né? Ou no Facebook, WANGREGA, Vangrega, com W. É bem facinho. Adiciona, entra lá, já contacta comigo, a gente vai e faz a sua festa com muito humor, muita alegria, que essa o que a Van leva para vocês. Vangrega. Então, o contato da Vangrega no Instagram é @Vangrega, tudo junto com W. Não precisa entrar com arroba, não. Não. Pode só colocar Vangrega, acho que já entra. Lá. Entra lá. WANGREGA. Com o W. Com o W. Tudo bem. E Vangrega também tem um projeto que é muito bacana, que já era para ter estreado, que é No Divã com Van. Aonde esse projeto já era para ter estreado num programa de televisão, né? Que é um ping-pong de humor, que eu espero estrear esse programa ainda, No Divã com Van. E a Vangrega, assim, nesse período de trabalho, né, nessas noites acordadas, né? Teve algum lugar assim que ela falou, aqui eu não venho mais? Olha, não que a gente seja tão... Que passou algum apuro, assim, sabe? E falou, não, aqui não é meu lugar. Não que eu passasse apuro, ou que... às vezes tem lugares que a gente entra que você não sente uma boa energia, né? Ou você vê umas pessoas que talvez não tem nada a ver. Olhar, geralmente é assim. Eu só vou nos lugares quando eu sou contratada, para evitar esse problema. Por exemplo, que se você não é contratado e chega em algum lugar, por exemplo, eu chego num bar e eu não fui contratada para estar ali. Pode ser que ocorra alguma situação indesejável, que aí pode chegar o proprietário, alguém fala assim, que ninguém te contratou e que está criando uma situação aqui. Então, eu não gosto dessas situações. Então, eu prefiro, quando me contratam, aí eu entro em cena para acontecer. Mas se eu não sou contratada, eu não me produzo eu não vou me produzir para me divertir. Não. Eu me produzo quando eu sou contratada para fazer o evento. E para me divertir, eu não me produzo. Eu prefiro não. E como que é o Tony em casa? Durante a semana? É empresário, é na correria, né, dos afazeres. A gente tem um cotidiano, né, que a gente tem que tá no dia a dia, no corre-corre, é uma bola de neve. E, às vezes, quando surge a Vangrega, a gente já tem que mudar todo o roteiro, porque o personagem exige mais tempo, né, não só para se produzir, como para entrar em cena e tudo. Então, a gente tem que esse respaldo também. Mas a gente acaba fazendo a programação e dá tudo certo. Você falou ali, né, que nunca teve, assim, a vontade de colocar silicone, prótese, nada assim. Mas em algum momento da vida do Tony, a Vangrega chegou a assumir o papel do Tony ou não? Você sempre separou o Tony da Vangrega? Eu sempre separei. O personagem, o ator, o empresário, vamos dizer assim, né?
o empresário do personagem. O Tony é um empresário da Van Grega. Então, às vezes já aconteceu muitas pessoas ligar e eu atender. Eu gostaria de contratar a Van Grega. Pois não, pode falar. Quem tá falando? Eu falei, o empresário dela. Aí, tá, papai, eu ali acerto tudo direitinho. Eu chego no evento, eu falei que o teu empresário, isso aqui. Eu falei, já tô sabendo tudo, pode ficar tranquilo. Aí eu já entro dizendo. Então, é uma coisa meio divertido também, essa situação, né? Mas é o 2 em 1 que faz acontecer. Tony, passou tão rápido essa 1 hora, né? Que gostoso, que pena, né? Que pena. E você vê, quando a gente começa a conversar, é tão divertido, é tão gostoso de falar, né? E isso que a gente não falou tanta coisa, né? Falamos tudo que tinha que falar. Nossa, é coisa demais da conta. Mas o Tony ainda vai voltar vai trazer a Van Grega pra cá. Com certeza. Né? E obrigado, Tony, por ter aceito essa entrevista. Foi um prazer, meu lindo. E com certeza você vai voltar outras vezes aqui para falar. E não esqueça que nós temos que ir lá para Araucária. Vamos, pode agendar, pode marcar. Eu vou. Aí só me passa a data tudo certinho para mim agendar, porque tudo tem que ser agendado, né? Porque então, tem pessoas que às vezes deixam para a última hora e às vezes a gente não pode atender, né? A gente não pode fazer o evento, porque às vezes surgiu outros. Sim. Então tem tudo isso. Então, Tony, obrigado de novo, né? Eu que agradeço pelo carinho. Vocês que estão nos escutando, que quiserem contratar a Van Grega para o seu show, para o seu casamento, para sua festa de aniversário, para o velório da sogra, contrata lá. Van Grega com W no Instagram. Isso, né? Instagram e Facebook. É WANGREGA. E você fazer a brincadeira às vezes eu faço as brincadeiras. Van Grega anima até velório. O defunto não levanta se não quiser. Mas eu já fiz, você acredita? Eu já fiz. Uma vez, eu acho que umas 3 vezes, que eu me lembre, eu fui fazer velório e eu me senti constrangido, porque eu falei, gente, o que eu tô fazendo no velório? Mas aí a mulher falou assim, a última era uma mulher, falou assim, o meu marido, ele era muito divertido, ele gostava de humor, alegria, e você veio para contagiar, para divertir as pessoas que estão aqui, porque eu não quero choradeira, não quero nada. Então falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? É a mesma coisa. Casamentos evangélicos também já fiz. Então as pessoas vão falar assim, nossa, mas não sei o quê. Gente, não tem nada a ver, é um personagem que está indo fazer um show. Para levar alegria, né? Para levar humor, alegria. Então até casamentos evangélicos eu já fiz alguns. Foi só um, não. Mas, Tony, obrigado mais uma vez. Imagina, meu lindo. Que Deus abençoe, abra os seus caminhos cada vez mais. Amém, para todos nós. E você que nos acompanha pela Rádio Paraná Oficial, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pelas mensagens que nós recebemos hoje. Hoje meu Instagram bombou de mensagem para Van Grega. Ai, que tudo! Depois você passa para mim. Mandando um abraço lá. Eu mando também um beijo carinhoso para todo mundo que está nos ouvindo. Um beijo grande no coração de todos. Que todos sejam abençoados. Amém. E amanhã, dia 1º de maio, né, parabéns a todos os trabalhadores, que vai dar para acordar um pouquinho mais tarde, né? É verdade. E não esquecendo, em Campo Largo, amanhã, a Rádio Paraná Oficial vai levar os seus 2 artistas, Isa Bueno e Rafael Barreiro. Eu fiz alguns eventos já com os sindicatos já. Uma vez o sindicato me levou no dia 1º para fazer, eu lembro um tempo atrás que eu fui fazer o sindicato dos caminhoneiros. Você acredita? Olha o babado. Chegar com a grega em cima do caminhão. E você que nos acompanha pela Rádio Paraná Oficial, um grande abraço. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. E contamos com a sua audiência na próxima quarta-feira, às 18 horas aqui.